Olá, seja bem-vindo a mais um Amendoim e Prosa. Eu sou Juliana Pertilli, comunicadora do Agro, e você já sabe, bate-papo bom é como amendoim, não dá para parar no primeiro, por isso agora você vai ouvir e assistir mais um episódio do nosso Amendoim e Prosa. Aqui comigo, meu colega de bancada, Luiz Antônio Viseu, Relações Institucionais das Indústrias Colombo. Seja bem-vindo, Viseu. Estamos aqui hoje, nós vamos dar continuidade na análise de alguns números que foram divulgados em dezembro do ano passado, números do levantamento socioeconômico. E vamos conversar aqui com um especialista na produção de amendoim, alguém que está lá dentro da porteira. Nosso convidado de hoje é o Lucas Agostinho, produtor e fundador da Turma do Amendoim. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Para nós é muito importante estar aqui com vocês, contribuindo sempre em prol da cultura. E vamos para cima, né? Vamos para cima. A turma já conhece o Lucas bastante. Hoje a gente vai poder aprofundar um pouco mais das atividades dele e essa bandeira do amendoim que ele carrega aí, né, Viseu? Então, Lucas, o Amendoim e Prosa, hoje, nesse episódio especialmente, nós íamos mudar o nome do programa. Ao invés de Amendoim e Prosa, nós íamos chamar Abacaxi e Prosa. Mas resolvemos não mexer com isso. Porém, é uma chance de você, eu sei que você já respondeu isso, acho que milhares de vezes, mas conta aí a origem desse carinhoso apelido. O apelido é que na época a gente tinha cabelo ainda, né? E os três irmãos, né? Tudo cabeça branca, cabeça amarela, parecia uma plantação de abacaxi, tudo amarelinho e ficou abacaxi. Ficou o apelido. Muito bem, mas é Lucas, viu? Lucas Agostinho. Mas se chamar de abacaxi, atende não? Atende também. Atende também? Atende porque ninguém sabe quem que é qual, né? Então chama de abacaxi e não erra, né? É isso aí, bom. Lucas, deixa a gente conhecer você um pouco mais, né? Você está muito inserido aí na galera que produz, comercializa o amendoim. E quem está ouvindo hoje a sua história pela primeira vez, precisa conhecer você. Conta pra gente o Lucas Agostinho, da Turma do Amendoim, produtor e fundador. A nossa família vem de produtores, né? Meu pai e meus avós já fazem mais de 40 anos aí. E a gente só vem dando sequência, né? No legado que eles começaram lá atrás, né? E buscando tecnologia, buscando inovação, buscando novas ferramentas, né? A gente troca muita ideia com produtores, né? Para saber a realidade, né? Porque hoje o amendoim cresceu muito, né? Então, assim, a nossa região antigamente não tinha tanta informação como tem hoje, né? Então, acho que antigamente para o pessoal saber quanto custava, quanto vendia, era essa hora de dinamista, né? No domingão que os produtores se encontravam, né? Hoje não, hoje já sai alguma repercussão de preço, já manda no grupo, já todo mundo fica sabendo, fulano negociou a tanto, ou fulano vendeu e não recebeu. Então, assim, hoje o amendoim cresceu muito, né? E nós, né, na família nossa, né, que a gente vem produzindo, quando a gente começou a plantar, a gente não quis estudar, né, acabamos o colegial, em vez de fazer a faculdade, a gente foi seguir com o pai, né, trocar junto. E aí começou as brigas, né, porque era todo trator de 100 cavalos, queria aumentar a colhedeira, mas não tinha trator, e começou a briga, né, aumenta trator, aí precisava trocar grade, aí aumentava a grade, aí queria implantar tecnologia. Aí os tratores que a gente tinha não comportava. E aí foi melhorando cada ano. E assim, hoje a gente produz bem por conta das melhorias que a gente fez, né? Das práticas adotadas, né? De tecnologia, de máquina, de troca de informação, de pesquisa. E estamos aí na luta, né? Não parando, né? Cada dia uma novidade, um conhecimento diferente, né? A gente fala que no amendoim ninguém sabe nada, a gente sabe o que a gente vivencia. Que cada safra é uma safra, cada ano é um ano, cada plantio é uma condição diferente. Um ano a gente vai ter problema com seca, vai dar pressão de praga, outro ano vai ter problema com excesso de chuva, vai ter problema com mato, talvez a gente vai ter algum ano que vai ter problema com semente. Então, assim, ninguém sabe, não tem receita, né? Assim, a receita é a vivência, né? O que eu vivi, eu consigo falar, isso foi assim, isso foi assado, mas cada ano é uma realidade diferente. Essa é a história da maioria dos produtores. E a Turma do Amendoim, quando é que surgiu?
A Turma do Amendoim surgiu em 2018. Muitas empresas, né, a maioria nutricionais, chegavam em mim e falavam, vamos fazer um protocolo, bonifico, a gente testa. E aí começou todo dia ter um produtor na roça, todo dia ter um vendedor na roça. E aí eu tinha que deixar de fazer o meu trabalho para atender, dar atenção. Porque, assim, é um saco, né, receber vendedor na roça, né? Então, aí o que a gente fez? A gente teve a ideia de, falou assim, por que não fazer uma vitrine? O Dia de Campo nada mais é que uma vitrine, que as empresas hoje cresceu, né, de máquina, nutricionais, empresas de químico, sementes. Então, assim, nada mais é que uma vitrine, né? Então, assim, hoje a gente traz o protocolo de cada empresa, a gente aplica todos os nutricionais, no final do ciclo a gente coleta as amostras, pesa, vê realmente o que está produzindo, o que não está, o que foi melhor. E cada ano, igual eu comentei anteriormente, cada ano é uma circunstância diferente. O ano passado a gente teve problema com seca. Esse ano a gente está tendo um clima até agora favorável. Então, assim, tem produtos que vai funcionar, tem produtos que não vai. E para a gente ver se vai ou não, a gente tem que usar. Então, assim, funcionou, não funcionou? O que a gente pode adequar? O que a gente pode ajudar? A gente viu que esse protocolo é diferente desse. Então, assim, também ajudar as empresas. Falar, pera lá, por que você posicionou assim, se todo mundo faz assim? Então, assim, é uma didática, assim, que eu preciso da empresa, a empresa precisa do produtor. Eu falo eu como produtor, né? Uhum. Porque, assim, a gente tem que ajustar portfólio, ajustar protocolo. Se não está dando certo, por que não está dando certo? Porque hoje todas as empresas que estão no mercado são todas empresas idôneas, empresas sérias. Que ninguém vai rasgar dinheiro para fazer algo para mostrar na mídia. Não, é coisa séria. Então, assim, a gente vem melhorando, cada ano entra mais empresas. Esse ano foi um sucesso, o Dia de Campo, todo mundo manda mensagem agradecendo, que foi bom, que gostou. E para nós é muito importante, né, continuar com esse Dia de Campo, com esse legado como produtor, né? Muito bom, né? É mais uma ferramenta, vamos dizer assim, né? Que as empresas e o produtor podem ali dentro da Turma do Amendoim tirar muitas informações. Agora vamos lá. O nosso amendoim, você bem disse aí, ele está aumentando muito a área plantada. Nós ficamos aí cerca de 20 anos ali nos 80 a 100 mil hectares, não tinha variedades. Foi aquela fase em que houve um desenvolvimento por parte do IAC, do amendoim rasteiro, entrou o arranquio mecanizado, e a partir ali dos anos 2008, 2009, voltou a crescer a área plantada, e até 2022, 93% do amendoim estava no estado de São Paulo, do amendoim brasileiro. A partir de 2022, começou a haver uma migração dessa área plantada para outros estados. Ali um pouco no norte do Paraná, o Triângulo Mineiro já tem ali bastante área plantada, o Mato Grosso do Sul, principalmente na divisa com São Paulo, lá no Mato Grosso. Então está ocorrendo essa migração e os números mostraram isso. Na sua opinião, do produtor, por que ocorre isso? Pois é, primeiramente, assim, eu vi, não por parte do produtor, né, ele querer migrar, né, as próprias cooperativas, né, que precisavam fomentar, precisava de mais amendoim, então essas fomentaram outros estados, né, porque quem já estava dentro, quem já estava entregando para ela, não ia mudar. Então, o que ela fez? Ela foi em busca de outros produtores em outros estados, né, vamos plantar, amendoim é benéfico para o solo, controla nematóide, o investimento na época ainda não era tão alto quanto hoje e a produção é boa. Então, assim, meio que as próprias cooperativas fomentou isso, né? E depois o produtor começou a migrar, né? Ver custo mais barato, não tinha arrendamento, a conta tinha imposto, tinha frete. Então, assim, quem realmente colocou na ponta da balança não foi. Por quê? Porque no final não vale a pena, porque assim, você vai deixar de produzir numa região que você sabe que é promissora, está dentro do estado, com frete barato, sem imposto, perto de várias cerealistas.
E assim, quem foi é alguém que estava mais perto da divisa. Tem vários amigos que estão para lá, que migraram por conta de custo, principalmente arrendamento, porque o arrendamento, quando o amendoim chegou a R$100, o arrendamento na nossa região foi muito discrepante, tipo, não valia a pena plantar. Só que a gente cria uma ilusão, né? Eu vou plantar, amendoim vai ser tanto, eu vou produzir tanto, eu pago isso aqui, pago aquilo ali. Então, assim, criou-se uma certa expectativa que ia ser bom. E como todo mundo fomentou, vamos crescer, vamos aumentar, o produtor saiu de 100 aqui para plantar 200, 300 lá em cima. Então, assim, migrou muitos. Não, eu acho assim, aumentado de outros, vamos pensar assim, outro setor, o produtor que era da soja e do milho, do algodão, e migrou para o amendoim, foi muito pouco. Os grandes, muito grandes, lá no Mato Grosso, que falaram, não, pera lá, eu vou entrar porque, de repente, ele beneficiava não o lucro do amendoim, mas beneficiava a rotação de cultura, o controle de nematóide no solo. Então, assim, eu vou empatar aqui, mas qual que é o meu outro benefício? Então, assim, teve muita gente que pensou o principal benefício, controlar a praga de solo. Se desse lucro, melhor. Se não desse lucro, e foi o que aconteceu. O produtor que começou com 1.000, já voltou para 200, 300. Ele não vai deixar de plantar. Porque também, o que aconteceu? Muitos mudaram, muitos migraram, pensando em ser igual ao estado de São Paulo. Eu vou plantar em outubro, eu vou ter menos pressão de praga, eu vou ter menos pressão de doença. Só que não foi isso que ocorreu, né? Teve praga, teve doença, teve outras pragas, outras doenças. Teve problema com mão de obra, porque aqui no estado de São Paulo, por pior ainda que seja, ainda é bom. A gente precisa fazer uma capina manual e a gente consegue fazer. Lá em cima já a gente vê o pessoal reclamar que não tem essa mão de obra. Então, sim, teve muitas áreas que acabou perdendo o mato. O que a gente vê hoje também é parte de assistência. Muitas pessoas, muitos produtores não pagam assistência que tem competência. O cara é agrônomo, ele é na revenda, a revenda vai dar o suporte. Ela dá porque ela tem que vender, o cara tem que comprar, precisa do fungicida, do inseticida. Mas, assim, aquele cara técnico para falar, não, realmente tomar a decisão, faça isso que funciona, faz aquilo que funciona, esse cara não tem. Não tem. Então, assim, muita gente deixou de produzir porque ficou atrás de escutar, às vezes, pode fazer assim que funciona. Pode fazer. Tipo, hoje no WhatsApp meu tem muitas pessoas que vêm perguntar. Tem muitos que eu nem respondo, porque ele pergunta para mim, pergunta para você, pergunta para ele, lê artigo, vê não sei o quê, lê livro. Quer dizer, esse cara está sempre buscando opinião, buscando o que funciona. De repente o que funcionou para mim não vai funcionar para ele. Muitos produtores novos não sabem realmente, às vezes, as condições climáticas de aplicar algum produto específico. Então, assim, ele paga caro por isso. E, assim, só não decolou muito mais o amendoim por conta de assistência mesmo. Assistência, o ano passado a gente teve... a mídia, né, fala que a gente teve problema. A mídia fala que a gente teve recorde de produção. Só que, assim, para o produtor, não foi isso que aconteceu. O produtor o produtor viu uma informação e falou, mas pera lá, onde que está esse amendoim? Se o estado de São Paulo ainda é 80% área plantada, quer dizer, 80% em cima do que a gente produziu não é relevante. E os vídeos, as fotos, as informações que a gente vê do Mato Grosso também não é o que a mídia mostra. Então, assim, o produtor tinha que colocar mais a cara, falar, gente, realmente não estamos produzindo, realmente não produziu, realmente não tem qualidade. Só que não é assim que funciona. O produtor ele quer sempre engrandecer em cima do outro produtor. Você plantou 500, eu plantei 800. Você colheu 500, eu colhi 550. Então, assim, se realmente todo mundo tivesse plantando o que está plantando e colhendo o que está colhendo, não tinha um monte de produtor devendo, prorrogando, negociando. O cenário estaria diferente. A gente viu esse ano uma queda de plantação, assim, deixou de plantar pelo menos 30%. E quando teve aquela informação lá atrás que o amendoim aumentou 60% de área plantada, realmente aumentou 60%. Mas como que foi? Foi 20% que deixou de produzir por conta da seca, e depois o outro ano a gente aumentou 40% da área plantada. Só que, assim, do jeito que a mídia, do jeito que a informação chega, ela acaba generalizando de outro jeito.
Ela não entende que deixou de produzir o primeiro ano por conta de seca e o segundo aumentou por conta de preço. Dentista, médico, todo mundo que não era do setor, falou, pera lá, amendoim R$120, eu produzo 500 sacos, gasto 30 mil, melhor negócio do mundo. Só que assim, para quem é do ramo, para quem tem o sangue no olho, para quem já planta faz 30, 40 anos, esse produtor conseguiu seguir. Porque ele sabia que a realidade não era aquela. Tanto é que ele não aumentou. O produtor que planta 100 alqueire, para ele aumentar 20, 30, ele pensa 10 vezes antes de plantar. Porque vai perder janela de plantio, os pulverizadores que ele tem não é suficiente para conseguir aplicar dentro da janela, a parte da colheita ele vai deixar a desejar. Então, assim, muitos começaram o quê? Com 100, 200, 300, com 1.000 alqueires. Por quê? Porque o negócio é bom, o amendoim vai dar dinheiro. Então, assim, é muito complicado a gente querer também falar assim, não planta, não. Não planta porque... Só que assim, se eu falo para você não plantar, falar, o cara é ganancioso. O cara tá ganhando dinheiro com amendoim e não quer que eu plante. Eu falo, não, tem que plantar. Eu nunca falei para ninguém não plantar. Eu falei, só toma cuidado. É. Porque você vai fazer um custo de cooperativa hoje, tipo, hoje o custo grosso, o cara fala, você vai gastar fungicida, inseticida, renda, colheita, quer dizer... O cara esquece de uma despesa na caminhonete todo dia e voltar para a roça. Ele esquece que ele tem despesa com secagem, com frete, com fundo rural. Então, assim, quer fazer a conta? Faz a conta certa. Para ver se realmente a conta fecha, se realmente vale a pena plantar. E vai dar margem. Porque, assim, hoje a gente fala, o produtor ganhou dinheiro lá. Mas como que ele ganhou? Será que ele colocou o custo do preparo dele na cana-de-açúcar que ele tinha que preparar para plantar a cana depois? Será que ele colocou o serviço... Então, assim, será que ele tinha semente? Será que ele comprou semente? Será que ele soube pagar a prestação para plantar? Será que ele tinha um maquinário? Então, assim, tem várias... Cada produtor tem um custo específico, um custo diferente. Eu tenho caminhão, eu faço meu frete, eu economizo no frete. O outro consegue fazer a semente, então ele tem custo menor na semente. O outro faz barter, então ele corre o risco. Então, assim... É muito pontual, fala assim, o custo é igual. Não é igual. Cada produtor tem a sua conta, né? E você tem razão, nessas novas regiões estão entrando produtores locais plantando amendoim e isso leva a uma curva de aprendizagem. Por mais fácil que seja, o amendoim tem suas peculiaridades na produção, é um clima diferente, é um solo diferente. E isso faz com que ele leve um tempo para acertar. Mas considerando que ele lá no futuro acerte o jeito de produzir, essa migração para outros estados, preocupa um pouco aqui o produtor local do nosso estado ou não? Pois eu acho assim, preocupa, né? Porque assim, os mato-grossenses, eles não sabem brincar, né? Igual eu comentei, os caras começam com 1.000, 2.000 hectares. Quantos produtores pequenos você conhece na região de Jaboticabal, principalmente, de 30, 40 alqueire, que faz 20 anos que planta? Aí o que o cara faz? É melhor eu lidar com um de 1.000 ou com 50 de 20? Ou com 20 de 50? Então assim... Tem empresa hoje que ainda preza pelo CPF, preza pela pessoa. Não, ele é pequeno, mas ele está comigo faz 20 anos. Então, assim, eu vou prezar ele. Pouco ou muito, eu vou prezar. Se ele quiser migrar também, eu vou dar o apoio. Então, assim, a gente, uma vez eu lembro, faz muito tempo, o Rossato deu uma palestra que ele falava que a população da China, eu não lembro se era 5%, 6% que a China crescia, que daqui 20 anos o que o Brasil, se crescesse junto... que o Brasil produzia não era suficiente para manter o que a China ia consumir. Só que vários anos se passaram e a gente vê que a realidade hoje é diferente. A gente precisa produzir qualidade. E a qualidade hoje, eu vejo muita gente comentar, não depende muito do produtor. Porque assim, depende do produtor, mas assim, deu aflatoxina, beleza. O que o produtor poderia ter feito para não dar aflatoxina? É um negócio que não está na nossa mão. Falta informações, né? Assim, não está no tipo assim, se você fizer isso, beleza? Só que hoje a gente não tem essa informação. Não tem ainda esse resultado firme. Falar, pode fazer isso, que você não vai ter problema com a aflatoxina. Então, assim, produzir qualidade, vai para a Europa? Vai. Se não produzir, vai no mercado interno. Tinha que desmistificar isso aí.
Porque qualidade é qualidade, ou lá, ou aqui, ou no mercado interno, ou no mercado externo, ou para a Rússia. É qualidade. É para paçoca, é para amendoim de consumo, é para o pé de moleque, é na pasta, é na exportação, é no blancheado. Tem que ter qualidade. Se tiver qualidade, tem preço. E assim, muito da qualidade, por que a gente não teve qualidade suficiente ano passado? Por conta da seca. Clima, né? Que é um fator que Sim. não dá para... Então, assim, o clima afetou o resultado da produção. Poderia ter sido recorde de produção? Poderia, se o clima tivesse ajudado. Será que se tivesse produzido mais com qualidade, será que estaria do jeito que o preço está hoje? De repente, não. Porque tinha qualidade. O problema é que não teve qualidade, né? São muitos fatores, né, Viseu? E o que a gente percebe é que o amendoim, ele exige muito do produtor, da atenção dele, do cuidado dele, da ponta do lápis ali, mas também de como essa lavoura está se comportando, além de se preocupar com o mercado também. Cada dia é um dia diferente. Questão de solo, questão da planta, questão de mercado, exige muito. Ô, Lucas, você falou entrou num assunto aqui que é muito importante, a questão da mídia aberta, às vezes, falar coisas que não estão acontecendo no campo. Por isso, tão importante, né, iniciativas como essa da Colombo, de trazer o amendoim em prosa, para que a gente possa dar voz para as pessoas que realmente estão vivendo o amendoim no dia a dia, né? Você é da turma do amendoim, mas antes de tudo, você é aquele produtor que virou uma ponte de apoio para outros produtores, uma fonte de informação. Então, é muito importante, né, que não só os produtores, mas quem está do lado de fora possa ter acesso a essas informações que são fidedignas mesmo ao que vocês estão vivendo lá no campo. Que não são só flores, né, amendoim, né? E aqui em São Paulo de um jeito, lá no Mato Grosso do Sul de outro jeito. Então, essa troca de informação é muito importante. Agora, tocar num ponto, você é produtor de uma família de produtores. Até onde isso é extremamente positivo e até onde isso traz também um pouco de cuidado? Assim, vamos pensar assim, ser um produtor de uma família de produtores, eu acho que isso é muito importante porque segue o legado, né? Assim, e além de seguir o legado bem feito, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque hoje eu acho que assim, não adianta a gente fazer por fazer, acordar por acordar. Então, assim, se eu tiver que acordar, então eu vou acordar, eu vou lá, eu vou soltar o serviço. Precisa preparar, precisa tombar, precisa gradear. E eu preciso resolver o que eu vou fazer. Eu vou plantar, qual variedade que eu vou plantar, o que eu vou escolher. E assim, isso não vem do berço. Isso aí vem da vida, da vivência. Eu preciso fazer essa escolha, qual que eu vou fazer? O que meu pai faria? O que meu irmão faria? O que a gente pode fazer? Então, assim, é uma escolha que a gente vem aprimorando a cada ano. Isso aqui foi melhor que aquilo, essa variedade produziu mais, essa variedade produz mais, mas ela é mais suscetível à doença. Um exemplo, a capacidade que eu tenho hoje de produzir, vale a pena eu correr o risco? O cara vai começar esse ano, pera, não planta essa variedade não, porque talvez você não consiga. Não porque você não tem competência, de repente porque você não tem experiência. Uhum. E se você tiver alguém com experiência para te ajudar, de repente você vai conseguir. Porque assim, entre plantar uma variedade mais produtiva e uma menos produtiva, e uma mais suscetível à doença e uma menos suscetível, eu prefiro plantar uma mais suscetível com mais produtividade. Por quê? Pela experiência que eu tenho, pelas safras que eu tenho, pelos contatos que eu tenho, porque assim, o que eu não sei, o que eu vou fazer? Fulano, aconteceu isso aqui, você já se deparou com algo parecido? Não. Então vamos ajudar, vamos junto. O que a gente pode fazer aqui para se sobressair nessa situação? Então, assim, e cada ano vai ser uma situação diferente. Cada ano vai ter um problema com venda, um problema com praga, ou problema com mão de obra, fila na hora do recebimento. Todo ano a gente vai ter um problema. Só que a gente não sabe qual vai ser esse problema, porque se a gente soubesse, já começaria resolver a cercar, né? Agora, né? Lucas, você citou aí, você e seus irmãos passaram a buscar tecnologia. O levantamento entrevistou 200 produtores bem distribuídos, a maioria do estado de São Paulo, e apareceu um número lá sobre tecnologia.
65% dos entrevistados dizem adotar agricultura de precisão, algumas das ferramentas. Desses 65%, 89% usam o GPS e 30 e poucos por cento usam drones, taxa variável, e isso mostra que há essa busca. Porém, o mesmo levantamento trouxe uma informação interessante. 40% dos produtores não fazem análise de solo. Então fica assim uma espécie de contradição. Como é que você tem visto a tecnologia no campo e por que a análise de solo, que é tão básica para produzir, apareceu 40% que não usam? Na verdade é assim, né, Viseu? Hoje os resultados que a gente tem dessa pesquisa que foi feita em 200 produtores, eu acho que é pouco significativa pela quantidade de produtores que a gente tem. Hoje, você pegar uma cooperativa grande, ela já tem esse tipo de produtores. Então, de repente, precisaria ter feito mais pessoas em polos diferentes. Mas, enfim, hoje o que acontece com a tecnologia? Ela é muito cara. Um piloto automático é caro. Para você comprar, para você manter, você tem que pagar anuidade. Então, assim, por que não tem 100% hoje? O produtor que tem, pode ver que ele não tem só amendoim, ele tem cana também. Então, ele usa o piloto para ele plantar cana, ele usa para fazer a taxa variável, ele usa para aplicar um calcário, fazer uma correção. Agora, o produtor só de amendoim fala, nossa, mas eu vou pagar R$100 mil no equipamento, mais $1.300 por ano, para usar só para plantar e arrancar? Então, às vezes, ele não adere a essa tecnologia. Mas quando a gente fala de tecnologia, não é só também o piloto. Você pega hoje, na minha visão, qual que é uma das principais... Vamos falar assim, tudo é importante, né? Mas vamos assim, você pegar a plantadeira. Então, você tem que ter uma plantadeira de qualidade para você conseguir colocar aquela semente na devida profundidade, com a quantidade de terra em cima. Quer dizer, tecnologia, para mim, não é só no piloto. Você colocar uma plantadeira, quer dizer, você vai tendo uma qualidade no plantio. Pulverização. Não é porque o cara tem uma bombinha de 12 metros ou tem uma de 30 metros, um autopropelito, que ele não deixa de ter tecnologia. Ele pode ter tecnologia na hora de aplicar, com a ponta certa, com a vazão certa, com a pressão certa, com o volume de água certo. E muitos não têm isso. Eu preciso comprar um Uniporte porque... Não. De repente, ele tem a tecnologia, só não está buscando. Ele gasta um monte com fungicida, com inseticida, de repente a ponta que custa R$30, ele não está usando a ponta adequada. Então, assim, isso é uma tecnologia também. Claro que você conseguir colocar uma plantadeira decente, um pulverizador decente, um arrancador decente, uma colhedora decente, um piloto, um projeto de piloto, porque também não adianta o cara ter o piloto se ele não fizer o projeto. Então, você precisa fazer um projeto, fazer levantamento de linha, criar um mapa de plantio. Esse mapa de plantio você vai usar depois como para arrancar. Muitos hoje só usam para plantar e o mesmo projeto para arrancar não tem projeto de colheita, porque é só eu triar na rua ali, não... Tem mão de obra qualificada para usar essas tecnologias, na sua opinião? Não. Hoje eu tenho um funcionário que ele não sabe ler, né? Tem 22 anos, não sabe ler. Só que eu monto lá e falo, você aperta aqui. Ensina para ele. Ele sabe manobrar o trator, ele sabe dar partida, sabe olhar óleo, sabe olhar água, ele sabe erguer o implemento, sabe manobrar, só que ele não sabe usar a tecnologia. Então, o que eu vou fazer? A hora que chegar aqui, você aperta aqui. Alinhou, aperta aqui. Então, assim, não é que ele aprendeu, é que ele viu fazendo e... Você tem que formar esses profissionais no campo. Formar. E, às vezes, muitas das vezes, quando você forma, aí ele vai para outro, né? Porque ele já tá bom, né? Então, ele consegue desenrolar, né? E, assim, hoje, como a deficiência de mão de obra é muito grande, você não consegue mais segurar o funcionário. Porque tá aqui, aprendeu aqui, e, às vezes, muitos dão valor pelo aprendizado, por tudo que viveu, por tudo que aprendeu, por tudo que falou, isso aqui é assim. Só que muitos não dão o valor, né? Só vê o... E os 40% que não fazem análise? Para você isso é surpreendente, não é? O que você conta pra gente aqui? Hoje a análise de solo é um negócio muito barato. Assim, hoje a análise de solo custa R$80. Então, assim, o produtor que não gastar com análise de solo hoje, ele já começa errado. Porque, assim, eu falo... compara com pessoas. Como que você vai começar a tomar um remédio se você não fez um exame de sangue?
No exame de sangue, você vai ver tudo que você precisa. Na análise de solo também. Você não vai fazer tudo que o exame de sangue pede. Você vai pegar o quê? O primordial. E na análise de solo também. Você vai pegar o quê? A correção, é o principal. Porque muitas das vezes hoje, o que o cara fala? Na minha opinião, esses 40% pode ser gente que arrenda terra de terceiro. Para que eu vou fazer uma análise de solo se eu não vou fazer a correção porque a terra é do cara? Então assim, mas o arrendamento já é caro, então você vai arrendar? Vou. Preciso fazer uma análise de solo para ver o que vai precisar de calcário e gesso de correção para a gente negociar o preço. O cara, o dono da terra falou, não, o arrendamento é tanto, se você quiser aplicar o calcário e o gesso, fazer a correção, ele não está preocupado em preservar o solo, em fazer uma correção, ele está preocupado em receber a renda. Então, às vezes ele não faz a análise justamente por causa disso. Falei, eu vou fazer, mas eu não vou aplicar, então para que eu vou fazer? Mas não fica mais caro isso depois, no final? Fica mais caro, mas assim, às vezes na ganância de querer plantar mais, de querer arrendar aquela área que é perto de casa, que facilita o deslocamento, eu falo, melhor eu pagar o que o cara quer e... Só que você pega um calcário hoje, é R$200 a tonelada, um gesso 200 e pouquinho. Então, se o cara fizer essa análise de solo, isso não entra como despesa, entra como investimento. Investimento, exato. Sim. E muitos produtores hoje não conseguem avaliar o que é despesa e o que é investimento. Um próprio piloto. Se o cara financiar em 4, 5 anos para pagar, de repente o que ele vai economizar numa perda, né? Porque ele vai conseguir aproveitar 100% aquele talhão. Hora de arrancar, ele vai conseguir ter eficiência boa na colheita, no arranquio. Então, assim, por que você produz bem? De repente, porque eu erro menos. Eu erro menos na hora de plantar, eu erro menos na hora de aplicar, eu erro menos na hora de arrancar, de colher, transportar, de secar. Então, assim, de repente, a pessoa produz bem também. Ou poderia estar produzindo bem, só que ela acaba errando. Nesse trajeto, às vezes, ela acaba errando, às vezes, na escolha da plantadeira, na escolha da semente, na ponta de pulverizador, que às vezes o produto não chega no amendoim, na hora de arrancar. Mas o arrancador é tão bom assim... Quer dizer, se você estiver triando, se o projeto é tão bom assim, quer dizer, se você estiver arrancando e uma perdida de linha que você tiver, quer dizer, a perda de 1, 2 sacos ali é rápida. Uma desalinhadinha. Uma desalinhada que você dê ali já... E não recupera, né? Não, porque já fica no solo já, né? Então, assim, diferente de uma soja que a boca da plataforma da máquina está por cima, consegue catar. Agora o amendoim não. O amendoim tem uns trabalhos do professor Robertson que fala 90% da eficiência da colheita está no arranquio. Se não tiver um bom arranquio com qualidade, com eficiência, de uma faca bem amolada, de triar certo, de virar certo, de não ter terra, a qualidade total da colheita está no arranquio. Pode ver que hoje os melhores operadores vai arrancar. Vai pro arranquio, né? Claro que se não regular certo também, depois a colhedora vai jogar fora. Mas assim, hoje é primordial o arrancador. Primordial. O amendoim, esse é um problema de quem são os novos entrantes. É entender que o amendoim, ao longo do processamento, é muito importante fazer no tempo certo. Então, o arranquio tem que ser feito na hora certa, depois você recolhe e trilha. Mas, a partir daí, ele vai para o armazém. Tem pré-secagem, tem pré-limpeza, depois tem o beneficiamento. Tudo isso daí tem que ser muito bem controlado para ter aquela qualidade. Os números do levantamento mostraram que 28% dos produtores têm secador próprio e 32% tem barracão para armazenagem. É número relativamente baixo, dado a importância, né, da secagem e do armazenamento correto. Qualquer dificuldade do produtor de ter a sua estrutura? Na verdade, você pegar hoje a região de Tupã, Marília, ali acho que 60% dos produtores têm estrutura própria de secagem, armazenamento. Você pegar a região de Jaboticabal, dá para você contar na mão quantos produtores realmente têm estrutura própria, né? E assim, hoje a gente não consegue ter uma estrutura boa porque ficou muito caro. O amendoim, a correlação que a gente faz de preço de amendoim para a gente comprar um maquinário, seja um
trator, uma máquina, um investimento, hoje a gente não consegue fazer o custo, porque amendoim baixo, infraestrutura cara. Quer dizer, hoje com 4, 5 milhões, o cara não consegue montar uma infraestrutura pequena. Então, assim, como que ele vai investir se ele não está ganhando isso? Antigamente, você pegava juro em banco, era 4, 5% ao ano, 2 de carência, 10 anos para pagar. Hoje já não tem mais esse dinheiro. Então, como que ele vai investir num negócio que não vai ter retorno? Então, aí vai na cooperativa, a cooperativa custeia a semente, custeia o adubo, custeia os tratos, e na hora de receber esse amendoim, ele vai falar, vou gastar? Não compensa. E então, às vezes, acaba não partindo por essa condição de montar um armazém próprio, né? E assim, e as empresas hoje que vão comprar esse amendoim depois são as mesmas. Aí ela fala assim, eu vou guardar para depois vender para ela, correr o risco. Então, assim, às vezes a pessoa acaba entregando ali onde já tem um compromisso faz 20, 30 anos e como que se diz, né? Meio que estagna, né? Falar, tá bom assim, tô velho, não vou investir, para que... Muitos não tem quem dá sequência, né? Falar, eu vou investir agora, tô com 50 anos. Não vai. Então, às vezes, a pessoa tira o pé, planta um pouco menos, planta só nas reformas. O custo do dinheiro para investir é muito alto. Muito né? alto. Nesse momento que a gente está passando aí é proibitivo, vamos dizer, para o produtor pensar em montar uma estrutura que, como você bem disse aí, não é barato. Não é uma escolha, né? É um investimento alto, né? Que dura muitos anos e, como você disse, às vezes no meio do caminho, será que vai ter uma sucessão familiar aqui? Ô, Lucas, vamos trazer dados aqui, ó, sobre sementes, né? Você falou a questão de errar na hora do plantio. A gente tem dados aqui falando sobre a questão de sementes certificadas, né? 61% dos produtores entrevistados, eles usam sementes certificadas, 21% usam sementes salvas e 18% usam salvas e certificados, fazem um mix aí. Quais são, na visão do produtor, as dificuldades para adotar sementes certificadas, já que isso vai reverberar depois, na hora da colheita, né? E hoje, a parte de semente é um negócio muito, assim, muito detalhado, né? Porque quando a gente fala de semente, a gente está falando de vida, né? Então, assim, hoje, quem faz certo? Hoje, as empresas fazem a parceria com as sementeiras mandam as cerealistas sementeiras, elas fazem a parceria com o IAC ou com a Embrapa ou qual órgão que seja, traz essa semente básica, multiplica, aí depois dá genética 1, genética 2, e assim, a semente de alguns anos para cá ficou muito cara. Tipo, 20% do custo da nossa produção era semente. Assim, o que o produtor começou a fazer? Começou a produzir menos, o valor agregado ao menino não era tão bom, ele falou, eu preciso economizar. Eu consigo economizar que jeito? Eu vou pegar minha semente, eu vou salvar, vou debulhar, vou tratar e vou plantar. Foi assim, não foi por, não quero usar certificada, porque ele foi obrigado a... Foi uma pressão que ele sofreu. Assim, um exemplo. Ele precisava diminuir o custo para ele conseguir pagar as contas e continuar na atividade. Então, assim, entre comprar uma semente certificada que gastaria lá, tipo, R$6.000, R$7.000 por alqueire, ele falou, eu vou tratar a minha, que eu gasto R$2.500. Assim, ele estaria correndo o risco de nascer, de não ter qualidade no plantio. Só que hoje a gente vê o amendoim, ele é muito diferente da soja, do milho, não é assim. Hoje a gente tem só 70% de viabilidade de garantia da semente. Quer dizer, eu compro 100 quilos, eu já estou perdendo 30. Então, assim, é o risco que eu estou correndo. Mas nasceu 80%, ótimo, mas se nascer 70%, que é a garantia, já estava de bom tamanho. E assim, por a gente pagar para correr essa perda de 30%, teria que ser um custo mais barato. Porque a gente vende hoje um saco de amendoim a R$75, sai R$3 o quilo do amendoim. Como que você vende a sua mercadoria a 3 e compra um a 12, R$13, que o cara gasta 2 para tratar? Então, tipo, mesmo que você vende por 3, gasta 2, é 5.
para 12, 13 reais, é 7, 8 reais. Não é que o cara está lucrando, porque ele também teve despesa. Ele teve despesa para montar a indústria, para montar as máquinas, ele tem funcionário, muitas das vezes tem câmera fria. Para quê? Para manter a qualidade da semente, para depois ele fornecer uma semente com qualidade. Dela, né? Então, assim, não é que às vezes o produtor vê como o cara está ganhando muito. Não, ele também teve despesa. Só que numa dessas você fala, pera lá, deixa eu diminuir, deixa eu correr o risco, porque senão minha conta não fecha. Exatamente, é a velha luta para baixar custos, né? Baixar custo. E aí, outros dados que apareceram na pesquisa, então, por exemplo, essas novas regiões, você vê que em muitas delas o pessoal já começa plantando um sistema de plantio direto e tem muito plantio em pivô. Então, a irrigação ali minimiza o risco climático. No estado de São Paulo, né, a predominância ainda é do preparo convencional e pouca irrigação, mesmo porque as terras são arrendadas na rotação com cana, que inviabiliza você irrigar. Isso preocupa o produtor, por que ele ainda não adotou o plantio direto, que reduz custo, por exemplo? Na verdade, o plantio direto, ele nem reduz tanto custo assim. Porque, assim, tem um negócio na cabeça do produtor, ou de quem está de fora, fala, o cara fez plantio direto. Não produziu bem porque fez plantio direto. Só que quem realmente faz o plantio direto certo, o que ele faz? Ele vai colher a cana, ele vai preparar o solo, ele vai deixar na mesma condição do plantio de amendoim, só que ele faz o plantio de uma cobertura para ele preservar o solo. Porque na cabeça dele, o que é melhor? Ele preservar o solo ou ele colher mais e ter problema com erosão, com chuva? Então, assim, a hora que ele vai fazer o sistema certo do plantio direto, então ele vai dessecar essa cana, ele vai preparar essa cana, ele vai fazer a correção, ele vai plantar o capim para depois ele fazer o plantio direto. Muitas das vezes dos negócios que não deu certo plantio direto, porque realmente você quer falar, eu tenho um pasto aqui, eu vou fazer plantio direto. Só que ele não escarificou, ele não descompactou, ele não corrigiu, ele não preparou. Assim, porque para você fazer um plantio direto, você tem que fazer um preparo. Você tem que dar uma condição para depois você ter uma condição favorável. Então, assim, não funcionou o plantio direto. Não, mas por quê? Porque, de repente, ele não fez o que deveria ser feito. Não corrigiu, não descompactou. Aí ele quer jogar a culpa em quem? Em quem não produziu. Mas quem fez errado foi o produtor. Então, assim, isso também é um negócio que tem que desmistificar. O professor Bolognese faz 25 anos, em 99, ele fez um trabalho com meu pai ali em Jaboticabal de plantio direto. Por que até hoje não decolou? Porque, assim, muitos hoje, o produtor depende de uma usina para pegar a área. Aí como que eu vou fazer um plantio se a usina não pensa em mim? A usina precisa pensar o quê? Eu preciso andar ao lado do produtor de amendoim. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me organizar na colheita de cana, eu preciso programar nas reformas de cana que eu vou tirar. Para quê? Para eu começar essas colheitas cedo, para eu passar essas áreas de arrendamento para os produtores de amendoim cedo, para ele começar a plantar cedo, para ele me entregar ela cedo. Mas não é isso que acontece. A usina não se organiza, aí o que acontece? Ela vai entregar a terra para o produtor em outubro, que é que ele planta em novembro. Precisa ter uma parceria melhor, então. Precisa ter uma visão diferente da usina com o produtor. Que o produtor tem consciência que tem que plantar cedo. Para quê? Porque se ele plantar cedo, a chance de ele errar, de produzir mais, é melhor. E a chance dele errar é menor. Por quê? Planta cedo, chove cedo, em março, abril já corta chuvas. Quer dizer, se ele plantar tarde, consequentemente esse amendoim dele vai sair tarde. Aí vai atrapalhar o plantio da usina. Aí a usina entende que quem atrapalhou o plantio de cana? O amendoim. Então, assim, o que o produtor teria que fazer, que ninguém faz? Você vai me passar 100 alqueires? Eu vou. Até que data? Até 30 de agosto. Só que 30 de agosto, a maioria às vezes nem está com essa terra certa. A usina não cortou a cana, aí não dá tempo de você fazer uma correção. Como que você vai fazer uma correção em agosto para você plantar em outubro? Então, assim, precisa ter um pouco de maturidade também das usinas, de quem fornece essas áreas, de que
Vamos fazer a correção no 4º ano, no 5º ano. Porque quando eu for reformar ela para o amendoim, a correção já está feita. Essa correção que o amendoim vai fazer, pouca parte o amendoim vai usar. Ele vai usar na cana depois de novo, quando ele plantar a cana. Então, assim, precisa ter um pouco de maturidade de que, isso aqui realmente é para mim, isso aqui realmente é do amendoim, vamos cortar a cana cedo, para o cara do amendoim plantar cedo, para ele entregar a terra cedo. Em Jaboticabal mesmo, o amendoim perdeu espaço para a soja realmente por conta disso. Soja de 105, 110 dias, a usina entregava a terra tarde, só que dava tempo do cara plantar a soja, colher a soja e a usina plantar a cana. Culturas totalmente diferentes, né? Sim. E assim, não que o amendoim é ruim e atrapalha o plantio de cana, ele vai atrapalhar se a usina não se organizar. Quem fornecer essas áreas não se organizar. Eu tenho área que eu peguei de usina esse ano, que eu peguei em junho. Então, assim, deu tempo de eu corrigir, de eu aplicar o calcário, de eu aplicar o gesso, de eu preparar. Dia 12 de outubro eu estava plantando. Quer dizer, finalzinho de fevereiro agora, eu vou começar a colher, a usina não está nem plantando cana ainda. Então, assim, é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa mostrar. Precisa mostrar para a usina que se ela se organizar, ela consegue colocar o amendoim dentro da janela, com variedade certa, com ciclo certo, não vai atrapalhar ela plantar cana. Porque assim, a gente também é produtor de cana. Então eu não quero atrapalhar o meu ciclo. A minha dor qual que é? É plantar cana tarde. Eu só vou plantar cana tarde se eu colher o amendoim tarde. Então assim, chegou dia 20 de novembro, qual que é a consciência do produtor? Eu não posso plantar. Não posso plantar porque senão vai atrasar. Só que ninguém tem essa consciência. Eu preciso acabar o plantio. Ano passado teve gente acabando o plantio dia 20 de dezembro. Então assim, acaba perdendo a safrinha, ou às vezes acaba perdendo o plantio de cana por uma desorganização lá atrás. Então, assim, é muita coisa que precisa ser revista. Ou seja, plantar amendoim requer muito planejamento e muita interação no caso de quem arrenda a terra, né? Com o arrendatário, para poder um não atrapalhar o outro, vamos dizer assim. Precisa andar junto, né, Viseu? Eu falo assim, eu preciso da área para plantar, ele precisa da área para reformar, ele precisa aplicar o calcário, eu vou aplicar para ele. Então, assim, tem que ter uma conscientização, conversar a mesma língua. Quando você vai me fornecer essa? Só vou fornecer em outubro. Obrigado, fecha as portas, vai atrás de outra. Se todo mundo fizer isso, a usina vai arrendar para quem? Exato. Então, assim, se toda a usina tiver consciência que ela tem que pegar cedo e todo produtor tiver consciência que não pode pegar a terra tarde, as portas vai fechar para a usina. Eu vou ficar sem plantar? Eu vou, mas ela também vai ficar sem arrendar. Então, vamos ter consciência, vamos conversar, vamos arrendar essas terras cedo, vamos plantar cedo, para você plantar cana cedo. Eu produzo mais, você produz mais. Eu arrendo mais área, você fornece mais área, tem tudo isso. Uma boa comunicação, né, Viseu? Claro, né? Com as cartas, os amendoins e a cana na mesa, Vira né? os coringa, né? Vamos mostrar as cartas aqui. Se organizar, né? Porque a gente está num setor que hoje não só o Brasil precisa e olha, mas o mundo olha para a gente, né? Como produtores de amendoim, de cana-de-açúcar, que daí é uma cadeia infinita, um efeito dominó, né, Viseu? É isso aí. O amendoim, ele tem um consumo, né, que cresce mundialmente, mas cresce num determinado ritmo. E a gente tem que acompanhar esse ritmo para que não haja o desbalanço oferta e procura e cause, às vezes, essas quedas de preço que prejudicam muito, principalmente ali o produtor. Você tem alguma ideia de como o setor poderia se organizar para ter não ocorreu o que ocorreu na safra 24, 25, de um aumento de área excessivo, que daí gerou essa superprodução, mas era uma superprodução não pela produtividade. Pela daí mídia. Traria resultado para o produtor, mas pelo aumento de área excessivo. Esse ano eu converso bastante com o pessoal do Paraguai, né? E assim, hoje lá a parte de semente está na mão de dois grandes. Empresas privadas. Então, assim, como que eles vão conseguir segurar o plantio? Não vendendo semente. Então, assim, tem potencial para plantar 30 mil hectares? Temos, mas só vamos plantar 15. Por quê? Porque eu não vou fornecer semente. Então, assim, se aqui no Brasil tivesse essa conscientização, quantos hectares a gente precisa plantar para alimentar o que é a demanda? A gente precisa de 300 mil hectares, produzindo 400 sacos, 450 sacos. Então, assim,
Se a gente tivesse a consciência do quanto a gente precisava produzir ou quanto precisasse vender, ela chegava nas empresas cerealistas, nos produtores. Gente, nós precisamos ter uma conscientização que, se a gente plantar tanto, vai ter menos oferta, o nosso preço vai subir. É assim, é uma realidade, né? Porque assim, é Brasil, Estados Unidos e Argentina. A Argentina sempre vai ter $80, $100 mais barato a tonelada do Brasil por conta de frete, por conta de frete ferroviário, mais fácil, acesso. Um custo $100 menor. Um custo mais barato. Então, assim, entre eu vender a 1.000 a tonelada, entre eu vender 1.500 a tonelada e ela vender 1.400, quer dizer, a diferença que ela está conseguindo desses $100 é só frete. Então, assim, a gente tem que ser eficiente, a gente tem que ter qualidade. Então, assim, se ele produzir bastante, quer dizer, e com qualidade, que eles não têm problema com a aflatoxina por conta do clima, quer dizer, eu tenho que ter qualidade também, porque eu não tenho preço competitivo, então eu tenho que ter qualidade. E quando ele não produz, que ele, por conta de alguma condição climática, me favorece. Só que eu também tenho que ter essa qualidade para entregar. Porque se eu não tiver qualidade e ele não tiver qualidade, quem que vai ter? Então, assim, infelizmente, hoje, depende de outras regiões produtoras, condição preço, clima, para a gente falar, realmente o Brasil tá na ponta. A gente pode ser mais eficiente? Pode. Ir com o quê? Hoje a gente não tem, nenhum poder público, né? Fala assim, pera lá, vamos peitar o imposto, vamos favorecer aqui, vamos favorecer... Ele não tem esse apoio. E assim, mesmo sem apoio, o produtor ainda tenta sobreviver, tenta produzir, tenta vender, comercializar. Se tivesse apoio, seria muito melhor. Igual a gente estava comentando no primeiro assunto. Por que migrou? Por que deixou de ser 93% de produção dentro do estado de São Paulo e hoje 80%? Porque você vê o governo do Mato Grosso ajudando, tirando imposto, o governo do Mato Grosso do Sul também. Então, assim, o que a gente precisa? Você mais que ninguém sabe falar sobre isso aí. A gente precisava disso, precisava ser melhor, mais eficiente nisso, precisa plantar só isso. Precisa ter uma conscientização. Vamos fazer tanto? A cooperativa, segura, não vende, vamos vender só tantas 1.000 toneladas de semente esse ano. Quais as principais? Fulano, ciclano, segura, tira o pé. Só que o que acontece? Não tem essa conscientização, por quê? Porque é tudo privado. Quanto mais ele vender, mais ele ganha. Então, Juliana, é isso. O produtor precisa acompanhar o mercado internacional, porque 70 e poucos % do nosso amendoim é exportado, para ele ter essa noção se vai aumentar a área, se vai diminuir a área plantada, em função de uma demanda que é mais ou menos conhecida. Não é certeza, mas é bem conhecida. E essa é uma dificuldade do produtor, porque você não vai chegar ao produtor e falar, esse ano aqui você vai plantar 10% a menos, ou não vai aumentar a área. Não, o produtor tem a liberdade ali de fazer a sua escolha. Porém, ele tem que ter conhecimento desses dados para saber que se ele produzir demais, pode cair o preço. É que o brasileiro, né, o jeitinho brasileiro, se ele souber que está todo mundo diminuindo, ele vai aumentar, né? Falar, os caras contrário, né? Os caras vão diminuir, eu vou aumentar aqui e vai faltar, né? Então, aí assim, todo mundo aumenta. Então assim... isso. Pelo menos é o que eu vejo aí, pelas lavouras assim, que eu passo. Né? Assim, essa é a linha de pensamento. E assim, você vê, a Argentina diminuiu esse ano 20%, pelo menos 100 mil hectares. Os 100 mil hectares deles, é bem dizer 30% do que nós produzimos. Então, assim, a Argentina diminuiu, o Brasil diminuiu, quer dizer, só que os Estados Unidos aumentou. Os 10% que os Estados Unidos aumentou, bem dizer, é o que a Argentina diminuiu. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado e tem que saber do mercado lá fora para ver realmente, vale a pena, não vale a pena. As câmaras setoriais hoje, trazendo todos os números hoje do que exporta, do que com óleo, com grão, quanto está plantando, porque assim, quanto vendeu de semente certificada, quanto não vendeu, e assim, associar esses números de câmara, esses números de cooperativa, de cerealista, para ver realmente, a conta está fechando, realmente a gente está fazendo isso, fez o levantamento disso e tem isso, porque se a gente, eu falo, produtor, cerealista, a cadeia toda, se a gente não andar junto, a parte mais fraca da cadeia é o produtor. E a mais importante. Todas elas são importantes, né? Porque se eu não produzir e não tiver quem compra para vender, se eu não tiver dinheiro para comprar máquina, você também não vai produzir máquina para me vender. Não adianta você melhorar a tecnologia, melhorar o que o produtor quer, se eu não vou ter... Então, assim,
toda parte é importante, seja em qualquer segmento, seja na semente, seja na indústria, seja na exportação. Então, assim, tem que andar junto. Já Viseu, o importante mesmo que eu estou percebendo com essa conversa hoje aqui com ele é a questão de o produtor ele ter mais informação. Esses dados que a gente está discutindo aqui hoje, né, o que ele traz do campo, da vivência dele, isso tem que ficar mais forte, né? Acho que a gente tem episódio de amendoim e prosa para gravar aí por muitos anos, porque o amendoim é um organismo literalmente muito vivo, né? Tanto o mercado, quanto o solo, quanto o investimento, essa coisa de planta mais, planta menos, né? O mercado lá fora, qualidade, é muita coisa que esse produtor tem que absorver, né? Bem complexo. E cada ano vai surgir algo diferente, né? A gente tá falando, né? Um ano vai ter que plantar menos, outro ano vai ter que plantar mais, vai abrindo outros mercados. A gente tem que ir colhendo esses dados e difundindo eles. A gente teve a presença do secretário lá no nosso dia de campo, né? E o ano passado a gente vem batendo a safra inteira para tentar colocar o amendoim na merenda escolar. Quer dizer, se a gente conseguir colocar, quanto não vai aumentar o consumo? Então, assim, é tudo que batendo em cima para tentar conseguir, né, o melhor para a cultura. Primeira né? escola porque eu quero ir. Eu acho que a nossa infância foi marcada por esse cheirinho, né, esse sabor. Por isso a gente tem tanta paixão pelo amendoim. Né? Então é isso daí. Vamos lá, finalizando um pouco ali sobre o levantamento, né? Nós abrangemos esses números dentro da porteira, mas a cadeia como um todo, desde antes da porteira até lá a exportação, o óleo e lá no supermercado, ela tem um fluxo de 18,6 bilhões de reais. Um número que surpreendeu muita gente, porque são só, vamos dizer aí, 350 mil hectares. E produzir um número desse tamanho, né? Produz um número desse tamanho, mostrando que a cadeia é bastante intensiva em processamento e qualidade do amendoim, o que gera esse valor. E dentro da porteira são 23% desse valor. 4,3 bilhões é o que produz ali o setor. Número e tanto, né? São números bastante importantes para que o governo, inclusive, né, as prefeituras que têm lá sua base ali do amendoim na sua região, entendam e façam as políticas necessárias. Lucas, nós estamos aí à beira de mais uma colheita da safra 25-26. A safra 24-25, a gente sabe dos percalços que nós tivemos. E qual seria a sua mensagem aí para o produtor de amendoim? A minha mensagem para o produtor de amendoim é que ele tem que ser consciente, né? Eu falo assim, não ir na onda de revenda, né? De cooperativa para plantar mais, né? Avaliar o mercado, avaliar o cenário, se realmente vale a pena investir. Porque assim, o aventureiro, ele que atrapalha o mercado. Por quê? Eu vou testar, se não der certo eu paro. Quer dizer, ele entra, atrapalha, bagunça todo o mercado e o outro ano ele sai fora. Então, assim, as próprias cerealistas, as próprias cooperativas também dão um pouco mais de atenção para quem já está no setor. Pela esse cara aqui eu posso confiar, mas ele... Não, ajuda esse que já está no setor. Porque se ele não está conseguindo plantar, é porque ele foi honesto, porque ele foi justo, porque ele tentou fazer. Agora, o outro que vem de fora, fala, vou começar a plantar, vou investir. Quer dizer, esse cara não sabe. Ele não tem a dor que o produtor tem, que o produtor de amendoim tem. Cooperativa. Hoje eu vejo muitas cooperativas, diretores e secretários e vice, eles tomarem a decisão que eles querem, mas a dor que a gente tem, eles não sentem. Então, assim, tanto faz. Agora, se tivesse alguém da cadeia, algum núcleo, algum grupo, falando, realmente, nós precisamos tomar essa decisão. Mas essa decisão não é boa para vocês por causa disso, disso, disso. É o que a gente falou antes. Ter diálogo. Sentir a dor. Qual que é a dor do produtor? Hoje a dor do produtor é arrendamento caro, é venda, é compra de insumo caro, é semente cara. Qual que é a dor? O que a gente conversando, o que a gente pode organizar? O que a gente pode facilitar? Então, assim, hoje a gente não tem essa conversa. Tem, às vezes, a conversa com um produtor ou outro, numa pescaria que vai, numa feira que tem. Mas, a semente lá do cara não nasceu, eu paguei tanto. A máquina lá, paguei caro, não tem assistência. Então, assim, só que esse produtor ele não consegue chegar na revenda e falar, o que nós vamos fazer?
Ah, mas meu pós-venda tá rodando, mas cadê que até agora não veio aqui? Ah, o meu agrônomo tá rodando. Eu falei, mas cadê que até agora não veio aqui? Então, assim, o produtor tem que ser unido. Eu conversei com o Viseu na última reunião que teve da Câmara Setorial em Borborema. Não tinha nenhum produtor rural. Nenhum. Então, assim, como que as empresas hoje elas vão ficar levantando números, cobrando, pagando investimento, pagando pesquisa, se quem precisa da pesquisa, se quem precisa de elevador é o produtor e não está lá. Então, assim, produtor... Isso é um ponto de atenção, né? Porque assim, só que o que acontece? Começa a virar muito, assim, o produtor, ele é assim, ele vai, hoje, aí vai, daí 3 meses, fala, mas a mesma coisa, o que eu estou fazendo aqui? Eu deixo o meu na roça, deixo de fazer o meu serviço para correr atrás do ideal de todo mundo. Só que às vezes o ideal de todo mundo não é o dele. Essas reuniões, né, Viseu, você que está fazendo isso há muitos anos, elas são uma extensão da empresa desse produtor que é a lavoura dele. Ele precisa ter essa consciência, né? Não vou lá por causa do outro, eu vou lá para ter informação e lutar pela minha parte também. Não, unido, sim, né? o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, às vezes o produtor precisa de uma pesquisa para tríplice, para uma praga. Então, assim, se o produtor tivesse mais junto na Câmara, porque a Câmara, além de ela mostrar número, além de correr atrás de toda a cadeia, seja de exportação, semente, tem os grupos, pesquisa, né, de novos ativos. Então, assim, se tivesse o produtor junto, gente, ó, o produtor vai dar 20 centavos por saco produzido. Nos Estados Unidos tem isso. Quantos milhões de sacos produz? Se tivesse esse dinheiro voltado para pesquisa, ó, realmente isso aqui vai ser para pesquisa. A gente precisa trazer um cara de fora ou um cara de dentro do Brasil. Um investimento, né? Só que assim, para investir, o produtor precisa estar junto. O produtor precisa estar junto, precisa ter, de repente, igual eu falei assim, uma empresa, se não for privada, uma associação de produtores. Hoje ninguém tem. Não tem nenhum produtor com voz hoje para falar, ó, pera lá, isso aqui vai funcionar assim. Ó, vocês concordam em ajudar em 10 centavos por saco colhido? Quer dizer, se você colheu 100 mil sacos, é 10 centavos por saco. Se ele colheu 2 mil sacos, quer dizer, cada um vai ajudar na proporção que está colhendo. Só que não tem. Aí, a hora que precisa pesquisar, precisa do mercado. Esse ano, por exemplo, eu fiz o Dia de Campo, de novo, 4ª edição. Marquei Miqueloto e falei assim, mas de novo eu vou falar de praga, de doença? Falei, Marquinhos, então me dá um nome na sua altura que possa falar com a mesma propriedade que você tem. Falei, não sei. Então, assim, não tem nome hoje para dar sequência, não tem nome que falar, pera lá, deixa eu pesquisar isso aqui que vai... Assim... Você tocou aí naquilo que a gente já vem conversando ultimamente, que é a questão da participação do produtor. Então, fica aí o convite para o produtor, se organize aí no seu sindicato, levante aí os seus problemas, as suas dores e participe da Câmara. É abertura oficial, você tem essa abertura, né? A Câmara é aberta para todos e a gente precisa, Câmara Setorial, ouvir o produtor. Sim. Exatamente vir dele onde é que está pegando. Então, fica aí esse convite. E agora, realmente, para a gente finalizar... O que você espera dessa safra? O que você está vendo em termos de produtividade? O clima atrapalhou, não atrapalhou? Como é que está? Pois é, esse ano, como a maioria dos produtores diminuiu a área plantada de 30% a 35%, tivemos uma janela boa de plantio. A maioria iniciou dia 10, 15 de outubro e acabou dia 20, 25 de novembro. Quer dizer, a janela que a gente tinha de plantar fora de época, esse ano já não teve. Tivemos uma sequinha ali entre dia 20 de novembro e 5, 6 de dezembro, mas não foi tão relevante, porque os amendoins estavam novos, né? E aparentemente está indo bem, chovendo bem em algumas regiões, né? E torcer para produzir, né? Produzir, ter preço, ter qualidade. Ainda falta né? um pouquinho, né? Vamos torcer para o clima não... Eu falo que a gente está no meio do segundo tempo, ainda tem o final do segundo tempo, pode ter prorrogação e pode ter pênalti, né? Então, assim, é muito cedo ainda para falar, né? Porque se a gente tiver 10, 12 dias de seca agora nesses amendoins de 100 dias, a produção já
vai lá embaixo, né? Meu clima amigo, dar é uma certo. indústria a céu aberto mesmo, né? Estamos plantando menos, mas vamos produzir próximo do que foi a última safra, o que significa que é maior produtividade e aí o produtor tem a chance de ter alguma margem na sua produção. Sim, é isso aí. Vamos nessa? Vamos. Porque assunto, se a gente deixar, tem demais, viu? Ó, Viseu, prazer dividir bancada com você mais uma vez, nesse episódio de hoje, recebendo aqui o Lucas Agostinho. Prazer foi nosso. Eu acho que foi bastante interessante as colocações que o Lucas fez, né? É aquilo que a gente chama de a visão do produtor. Muito obrigada pela sua participação, viu, Lucas? Deixa lá, a Lavoura veio aqui, foi muito honesto, muito sincero e bem profundo nas suas colocações. Muito obrigada. Sim, obrigado mais uma vez pelo convite e quem sabe uma próxima aí a gente faz outra. Já estamos certeza. esperando já. O Amendoim em Prosa de hoje recebeu Lucas Agostinho, produtor e fundador da Turma do Amendoim. A gente se encontra novamente no próximo episódio do Amendoim em Prosa, porque você já sabe, bate-papo bom é igual amendoim, não dá para parar no primeiro. A gente se vê.